Olá, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivânio, sou líder do IPG do Belvedere, juntamente com a minha esposa, da Rede de Casais. Convido a todos vocês para lerem a leitura de 1 Crônicas, capítulo 11, até o capítulo 14. Então, todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrão, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom e Davi. Fez com que eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor desde Milo, até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitões, o qual brandindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. E depois dele, Eleazer, filho de Dodô, a Aioíta. Ele estava entre os 3 varões. Este teve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram a peleia. E o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus. E promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi na caverna de Adulã, e o arraial dos filisteus estavam acampados no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Então Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filha de Joaida, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3.
E Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abizezer, o Anatotita, Sibecai, o Zatista, Ilaí, o Aita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baorita, Eliaba, o Salponita, dos filhos de Azim, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifar, filho de Ur, Éfer, o Merequitas, Aias, o Pelonita, Ezero, o Carmelita, Naari, filho de Esbaí, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naraí, o Berodita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitienita. Uzias, o Zastaratita, Sama e Jeiel, filhos de Eutã, o Arorita. Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, Jeribai, o Josavias, filhos de Eunão. Eitma, o Moabita, Eliel, Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram de Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis. E era dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe de Joás, filho de Semá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30. Jeremia, e Jaziel, e Joanão, e Josabe, o Gederatita. Eluzai, o Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Harufita. Eucana, e Isias, e Israel de Joézer, e Jazubão, os Coraitas. E Joela, e Zebadias, filhos de Joroão, de Gedor. E dos jatitas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Ediabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquebanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100, e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda.
Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus. Porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: A custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, Eliú, e Ziletai, chefes das milhares dos de Manassés. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo de dia em que dia vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrão, para transferir a ele o reino de Saul conforme a palavra do Senhor, dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arã, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulão, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Jaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulão e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobrepôs provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse
toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus que Kiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com cimbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidão, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém, a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E então Davi, que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Néfeg, e Jafia, Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus que se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a ruptura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou a Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram a se entenderem pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gideão até Geser. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Vamos fazer uma oração e agradecer pelo dia. Senhor, Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes, queremos te agradecer pela oportunidade que tem nos dado para ler a tua palavra, Senhor. Que esta palavra seja bênção para a vida das pessoas, e agradecer pela vida que as pessoas que estão orando, lendo a tua palavra, e agradecendo por essas pessoas, Pai. Que tenhamos um dia abençoado. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.